para a eternidade. Quando Deus ele expulsa Lúcifer do céu com a terça parte dos anjos, ele dá um veredito eterno para eles. Isso é doideira. Deus não deu a eles opção de arrependimento, porque quando eles pecaram contra a soberania de Deus. E os anjos, eu sempre falo, eles não foram criados com livre-arbítrio. E o que entrou no coração deles foi algo tão sério que não tinha perdão. Foi uma contaminação tão fora da criação de Deus, tão fora da essência pela qual Deus os criou, que para eles não teve mais perdão. Eles foram expulsos do céu e a partir deles existiu o mal. A partir dessas influências demoníacas negativas existiu o mal, porque eles acabaram, por causa do juízo que eles sofreram, se opondo a Deus, se opondo entre aspas, porque Deus não tem inimigos, porque uma pessoa que não é capaz de ser vencida não pode ter inimigos. Então, imagina aí, Satanás juntar os anjos tudo e querer. Ele não queria derrotar Deus. Satanás ele só queria sentar e ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ocupar um lugar que não lhe foi designado. E Deus ele com uma palavra expulsou eles do céu. A palavra que Deus usou, vocês lembram qual foi? Miguel, que significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. E a Bíblia fala que lá no livro de Apocalipse que houve batalha, Apocalipse 12, que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e expulsaram ele do céu, junto ali com a terça parte dos anjos que estavam no céu. Então eu sempre digo isso, né, que os anjos no céu eram divididos em 3, e para cada demônio que se levanta sobre a sua vida, tem 2 anjos bitelo aí para lutar ao seu favor. Tem 2 anjos para guerrear em favor daqueles que creem. E esses anjos caídos, eles são os opositores hoje de tudo aquilo que Deus planejou. Eles são os opositores de tudo aquilo que Deus desejou para a humanidade. Quando Deus ele criou a terra para a habitação do ser humano. E quando o homem foi criado e foi posto para governar a terra, isso foi uma das coisas que mais aborreceram Satanás. E quando ele vê o homem cumprindo um lugar que era para ele, ontem a gente estava falando lá no sítio, sobre o homem ter recebido algo que era de Lúcifer, né? Que é a essência da adoração, que é o dom de adorar, o dom de poder cantar, de poder louvar. E Deus ele nos criou para adorarmos a Ele, amém? E isso, Lúcifer também foi criado para adorar. Essa foi a função da criação dele. Porém, quando ele pecou, isso foi tirado dele e foi depositado no homem. Por isso que ele odeia tanto o ser humano. E ele quer roubar, matar e destruir a vida humana. E fazendo isso, hoje nós temos os nossos opositores. E Satanás ele luta atingindo principalmente a alma. Ele tem poder para atingir o corpo, a alma e o espírito. Mas a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Então, o primeiro lugar onde ele vai atacar é na alma, que está relacionado a mente, pensamentos, sentimentos e desejos, vontades. Então, os demônios, eles vão atuar, os anjos caídos, eles vão atuar nessa área. Pensamentos, sentimentos e desejos ou vontades. É muito importante você tomar cuidado com os seus pensamentos,
com os seus sentimentos e com os seus desejos, porque eles podem estar indo contra os desejos de Deus. Se eles estiverem indo contra os desejos de Deus, possa ser que eles estejam sendo influenciados por espíritos malignos que querem fazer você cair e perder os propósitos que Deus tem para a sua vida. O inimigo, Satanás, a função dele é nos desviar do propósito. Os demônios, eles têm a função de nos desviar do plano eterno de Deus. A palavra pecado significa, do grego, né, do original, errar o alvo. Então, quem nos faz pecar, quem nos faz tropeçar? Satanás, um dos nomes dele é tentador. Ele tem uma função, ele se deu essa função de tentar as pessoas, de fazê-las cair, de instigar as pessoas a cair. Então, se você não tomar cuidado, você vai ser um alvo fácil para Satanás. Porque desde que o pecado entrou na humanidade, entrou a morte. E a morte, ela está relacionada à possibilidade de viver eternamente sem Deus. Porque existem pessoas que estão naturalmente vivas, mas espiritualmente mortas. E existem pessoas que estão mortas, mas vivem espiritualmente. Morreram para si, mas vivem espiritualmente. Ou que morreram no corpo físico, mas eternamente estão vivas. Então, Satanás, o propósito dele foi matar Eva. Quando ele ficou sabendo que o que ia matar Eva e Adão seria se eles comessem do fruto proibido na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seduziu a mulher, que naquele tempo era mais fraca, era discípula ali, era crente mais nova, estava nova ali no Evangelho, né? E ele seduziu ela, e ela foi enganada, ela caiu no engano de Satanás, comeu do fruto, e pelo fato de ela não ter morrido fisicamente, ela também deu ao seu marido, e os dois comeram do fruto, e de repente entrou o conhecimento do mal, porque eles só conheciam bem até aquele momento. Eles não sabiam que era errado, por isso que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam pelados e não tinha maldade, assim como uma criança nua, tomando banho com seu pai ou sua mãe, não tem maldade, assim era a inocência que havia na mente do ser humano. E a partir do momento que o pecado entrou o mal e foi quebrada a inocência. E a morte, ela passou a existir na vida do homem a partir do pecado. Satanás e os seus demônios, a função deles é fazer morrer a natureza de Deus em nós. Ele quer nos levar à morte por meio de todas as suas influências negativas, de todos os seus anjos negativos. Ele por si mesmo, ele não atua diretamente. Quando eu sempre falo, para uma pessoa precisar de que o diabo, o próprio Satanás, ele venha até ela, significa que aquela pessoa tem um cacife de autoridade muito grande. Porque naturalmente, Satanás é conhecido como um imperador, ou um Deus com D minúsculo. Ele tem os seus príncipes, e dentro dos seus príncipes, ele tem as suas falanges, os seus exércitos, as suas potestades, os seus poderes e as hostes espirituais da maldade. Todos eles têm a função de fazer o que é mal. A essência principal deles é ir de contra a tudo aquilo que vem de Deus, ou que agrada a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o mal que habita infelizmente em nós. Existe o mal dentro do Vinícius, o mal dentro do Johnny, o mal dentro do Afonso, o mal dentro do César, o mal dentro do pastor Anderson. Todos nós temos a raiz do mal. Quando uma criança, você pode ver que uma criança, por mais inocente que ela seja, 1 ano, 2 anos de idade, elas têm a tendência de fazer o que é errado.
tendência de enfiar o dedo na tomada. Parece que isso atrai elas, isso instiga elas. Tendência em pegar as facas na gaveta, tendência em fazer pirraça, tendência em bater, tendência em manipular, porque isso tudo, esses princípios de maldade estão relacionados ao coração da criança, relacionado ao DNA do ser humano. Nós já nascemos, infelizmente, com o mal. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se não me engano, o apóstolo Paulo falando, ou Hebreus, mas o apóstolo Paulo, ele diz que por um só homem, acho que é Hebreus, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também pelo sacrifício, pelo erro de um só homem entrou o pecado no mundo, mas pelo sacrifício, pela santidade, pela pureza de também um só homem, o mundo foi salvo. Então, Jesus, ele veio para aniquilar o mal, a maldade dentro do ser humano. Como que ele faz isso? Pelo seu espírito e pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Por isso que ele está à procura de pessoas, não apenas que acreditem nele. Jesus está à procura de pessoas que imitem os seus passos. E, como o Alex falou, os cristãos, antigamente, eles foram denominados, tinham vários títulos que lhes deram. Primeiramente era o povo do caminho, porque eles estavam ali trilhando um caminho e eles pregavam a palavra, saindo de lugares em lugares. Mas a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi na cidade de Antioquia, porque a palavra cristão do original significa parecidos com Cristos, ou pequenos Cristos, discípulos de Cristos, mini Cristos. É como eu olhasse para a pessoa e visse nela: você se parece com Jesus, você tem as características de Jesus na sua vida. E eles viram isso nos cristãos, nos discípulos que moravam na Antioquia. E Jesus, ele está à procura desses discípulos que se pareçam com ele, que estão dispostos a abandonar o que é mal, pensamentos maus, sentimentos maus, maus desejos, maus comportamentos, más atitudes, para que nós possamos, más naturezas, para que nós possamos cumprir então o desejo, o plano eterno de Deus. Deus, ele só vai salvar as pessoas que estão nesse caminho, estão nesse processo, trilhando esse destino. Porque assim como Deus, em Gênesis, ele começa separando, com o propósito de criar um povo puro, em Apocalipse, ele fala que ele vai cumprir esse propósito, por mais que demore milhares de anos. Esse desejo, esse plano eterno de Deus, que não foi um plano temporário, foi um plano eterno. Esse plano eterno de Deus, ele continua ainda existindo no coração de Deus. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus, para nos livrar do poder do mal, livrar das influências dos demônios, dos anjos caídos, que tenha o propósito de destruir o propósito de Deus, tem o propósito de destruir as missões, a vontade de Deus na nossa vida. Deus quer que você seja um pastor, tá? Aí o demônio vai, os capirotos vai e convence você de ser um jogador de futebol. Tem problema ser jogador de futebol? Não tem. O problema é se você está fora do propósito de Deus. Tem problema você ser um dentista, um advogado, um pintor? Não. Tem problema. O problema é quando você está fora do propósito de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos sendo influenciados pelas diretrizes da voz que ministra na mente das pessoas. Aquele anjinho e aquele capetinha que fica aqui, né, soando nos desenhos animados. Aquilo ali é a coisa mais real do mundo. Aquilo ali é a coisa mais real do mundo. Esse anjo que fica soprando no nosso ouvido se chama Espírito Santo. E as outras vozes, que são vozes que sempre te incitam a fazer algo contrário à vontade de Deus, são a voz aí dos anjos caídos, são a voz dos demônios, que leva você a
Ah, você não precisa aceitar desaforo. Não leva desaforo para casa. Mexeu com os seus. Faça alguma coisa. Dê na cara. Né? Se defenda. São essas vozes para fazer o que é errado, que na realidade ela vem disfarçada com uma justiça, né? Mas não é uma justiça que vem de Deus, é uma justiça carnal, humana. Você merece. Você também não é de ferro. Toma uma cervejinha. Você não é de ferro. Não precisa estar em todos os cultos. Você não é de ferro. Você pode transar com a sua namorada sem. Apesar de, afinal de contas, você não vai casar com ela. São situações que esses demônios, esses capetinhas, que mostram nos desenhos animados, eles vão ministrando a mente das pessoas para que elas vão contra a voz do Espírito Santo, a voz desse anjo que fala para que nós venhamos trilhar o caminho bom. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos lutar contra essas vozes. Nós precisamos lutar contra essas influências. Como que o diabo age na vida da pessoa diariamente? Através dessas vozes. Todos os dias vem pensamentos na sua mente. Todos os dias vem sentimentos no seu coração. Todos os dias você tem vontades. Todos os dias. E é bom a gente analisar como estão as nossas vontades, quais que são as nossas motivações, e se as nossas vontades estão dentro dos princípios estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Se isso não está acontecendo, nós podemos estar sendo influenciados por anjos caídos. Nós podemos estar sendo influenciados. Quem te influencia a brigar com a sua esposa, a ficar sem falar com ela? O diabo. Jesus, o Espírito Santo, os anjos do céu não fazem isso. Quem te influencia a brigar com o seu patrão, a chutar o pau da barraca, a discutir com as pessoas, com o vizinho? Quem te incita a bater nos seus filhos com raiva? Tudo são impulsos dos anjos caídos, do diabo. Tudo são impulsos desses demônios, porque a gente fala que é o diabo, é Satanás, mas mesmo que ele por si mesmo não está fazendo, quem está fazendo são os anjos caídos que atuam em áreas específicas da vida de cada pessoa. Por exemplo, nós falamos que todo ser humano tem 7 áreas específicas em sua vida, vocês lembram? Para vocês que não ouviram, quais são as 7 áreas? Primeiro, fala aí. Vida espiritual. Segundo, vamos tentar ir na ordem. Segundo, depois de Deus vem família. Primeiro espiritual, segundo familiar. Terceiro, depois de Deus, família, vem o quê? Ministerial, ou seu trabalho, para quem não exerce o ministério, é ministerial / profissional. Todo mundo tem essa área. Uma área de serviço, uma área de atuação, de influência na terra. Quarto. Oi? Fala de trabalho também. Quem não exerce o ministério, fala de trabalho também. Vamos lá, quarto. Primeiro Deus, espiritual, familiar, ministerial ou trabalho, profissional. Depois, sentimental, emocional. Todo mundo tem uma área sentimental, que isso está relacionado a relacionamentos. Todo mundo tem relacionamento. Você tem relacionamento com seus amigos, você tem relacionamento com as pessoas da sua empresa, você tem relacionamento com os seus vizinhos, você tem relacionamento com os seus colegas de trabalho, com os seus parentes. E no meio desses relacionamentos que são gerados os sentimentos. A vida sentimental, relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, relacionamento paternal. E dentro desses relacionamentos, os relacionamentos que produzem em nós os sentimentos. Amém? Isso está relacionado à alma. A mente
Escreve aí, os pensamentos produzem sentimentos. Então, muitas vezes, o diabo vai lançar na cabeça do Johnny, por exemplo, um pensamento negativo. Pensamento de... a partir de hoje eu não vou conversar mais com o Afonso. Esse Afonso é muito chato. Né? Não, o Afonso já me decepcionou várias vezes, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas vamos dar um exemplo. E aí ele começa a pensar esse pensamento negativo, que na realidade, por trás está embutido por algo assim, o cara não merece, a nossa amizade não está boa, já dei confiança para ele várias vezes, mas por trás isso é um pensamento negativo. E aí ele começa a ter um sentimento, porque o pensamento dele vai gerar nele um desejo. Não, agora eu não só estou pensando, eu quero. Aí ele começa a ficar intolerante com o Afonso. O Afonso chega perto dele, ele... cara, eu não estou com tempo não. Já começa a sair fora. E aí, de repente, muitas vezes, em algum momento, se o Afonso insistir em ter contato com ele, em muitos momentos ele vai ser grosseiro. Aí é a atitude. Ele vai ser ríspido. E aí é quando ele está ferido e fere também o outro. Isso tudo influenciados por anjos caídos. Porque os pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. A Bíblia fala que o diabo é o inimigo das nossas almas. Pensamento, sentimento, vontade e atitude. Toma cuidado com as suas vontades. Toma cuidado com os seus desejos. Tá. Quinta área. Qual que é a quinta área depois dos relacionamentos? Sentimentos, finanças. Vida financeira. Pega uma folha emprestada e depois você passa limpo para você não perder o que eu vou falar. Tem caneta aí que você pode emprestar para ela? Tem aí? Você quer a Bíblia para apoiar? Nada. Amém. Então, depois vem a vida financeira, que é uma das áreas onde Satanás atua muito na vida das pessoas. E eu vou falar, depois que eu falar das 7 áreas, quais são os demônios específicos que atuam em cada uma das áreas, para você ficar de olho nisso. Depois da vida financeira, intelectual. E a intelectual está relacionado à sua mente, os seus estudos, a sua inteligência. Tem muitas pessoas que foram bloqueadas na vida, fizeram só a primeira série, ou não foram analfabetas, por circunstâncias familiares, mas também muitas vezes por influências malignas, negativas do passado. O avô achava que não precisava de estudar, o pai falava que não precisava de estudar, e aí a pessoa cresceu com essa influência negativa e espiritual desde o passado. Pessoas que têm dificuldades em aprendizado, pessoas que leem e não conseguem absorver, pessoas que não conseguem estudar, isso tudo está relacionado a influências negativas e espirituais de anjos caídos no intelecto da pessoa. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui bem pesado, mas é algo que Satanás faz. Você sabia que a pornografia, ela destrói o intelecto das pessoas? Quanto pessoas viciadas em pornografias,
elas ocupam o campo da memória, o campo da mente, o campo do raciocínio com imagens. O diabo ele aloja-se nesse lugar e ele cria como se fossem placas nesses campos de memória, de imagem, de raciocínio, fazendo com que a pessoa não consiga se concentrar, fazendo com que a pessoa não consiga desenvolver o entendimento e o intelecto. Oi? Sim, eu vou dar um estudo mais na frente sobre a pornografia. Sim, depois eu vou dar um estudo aqui na igreja para adultos, né? Sobre a pornografia. Você vai ver como que esse espírito, esse capeta, ele destrói a vida das pessoas. Mas enfim, fecha parênteses. Existem espíritos que atuam diretamente para afetar, destruir o intelecto das pessoas. E por último, qual que é a última área? A saúde. Saúde. Depois de pornografia, não, depois de intelectual. Perdão. Depois de intelectual. São 7 áreas. Fala comigo aí. Primeira, vida espiritual. Segunda, familiar. Terceira, ministerial / profissional. Não esquece disso. Que existem demônios que atuam na pessoa também no trabalho. Espiritual primeiro, familiar em segundo, terceiro, ministerial / profissional, tá? Familiar, depois ministerial / profissional, está relacionado ao serviço. Ministerial / profissional. Depois, relacionamentos ou emocional / emocional. Quinto, financeiro. Sexto, intelectual. Intelectual, fala do seu intelecto. E sétimo, saúde. Vamos lá. Na opinião de vocês, qual que é o demônio que ataca na vida espiritual? O anjo caído que atua na vida espiritual. Cadê você? Ah, achei. Sim, Nosferatus é um deles. Na realidade, você pode escrever Nosferatus. Nosferatus. Na vida espiritual, a função do Nosferatus é trazer desânimo, esfriamento, preguiça, peso espiritual. Eu vou falar sobre eles mais detalhadamente lá na frente, mas eu só vou dar uma pincelada hoje para quais são as áreas que eles, qual que é os demônios que atuam especificamente em cada área. Então, Nosferatus é o espírito do vampiro. Quem gosta aí de assistir filme de vampiro, você está atraindo aí
coisa ruim. Em nome de Jesus, não vai mais. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, esses filmes de vampiro, Drácula, lobisomem que tem. Sim, Van Helsing. Então, assim, são vários filmes que tem aí falando sobre os vampiros. Normalmente, o que o vampiro faz? Nós que já assistimos, acho que todo mundo aqui já assistiu algum filme de vampiro, não já? Confessa aí e deixa, seus pecadores. Né? Todo mundo. O que o vampiro faz? Ele morde e ele suga o sangue. O sangue é o quê? A vida. Ele suga a vida da pessoa e normalmente a pessoa morre, ela desmaia ali, ela morre, perde a consciência e de repente ela nasce de novo como um monstro. E a palavra monstro significa demônio. Todo filme de monstro, na realidade, é um filme de demônio. Então você nunca chama alguém de monstro. Rapaz, você é um monstro. Nem bandido. Monstro é demônio. Sim. E o significado da palavra não tem nada a ver com bom. Monstro, que as pessoas querem dizer que está relacionado a uma anomalia, é anormal. E normalmente os monstros são grandes. Por isso que eles falam do povo da academia aí, Alex, que era bombadão, né? Eles chamam as pessoas um ao outro de monstro. E aí, monstro? É ou não é? Porque o cara é grandão, bombadão. Porque todos os monstros que a gente vê, eles são grandes. São seres fortes, poderosos, gigantes, anormais. Oi? Come muito, esse cara é um monstro para comer. Não, esse cara é um monstro para tocar guitarra. Esse cara é um monstro na bateria. Não fala isso. Monstro jogando bola. Acabou sendo um termo que as pessoas utilizam para designar o que é bom, mas na realidade o significado de monstro é demônio. Em outras palavras, você está dizendo, esse cara é um demônio tocando bateria. Virado no Jiraiya está relacionado o Jiraiya era um personagem de um desenho que lutava arte marcial e ele matava todo mundo, batia em todo mundo, né? É um termo que acabou sendo usado popularmente para alguém que conhece muito, faz muita coisa. E a origem do Jiraiya, outro tempo melhor eu falo sobre essa questão dos desenhos, das marcas, e eu vou passar direitinho para vocês como que os demônios eles atuam nessa questão de desenho, de marca, de nome. E aí eu vou falar direitinho para vocês. Mas eu queria só falar do monstro aqui. E agora até lembrei, né? Eu vou cancelar esse nome na vida do meu cachorro. Eles criaram uma raça de cachorro, que a raça dela, que é a raça do meu cachorro, é Pit Monster. E Monster vem de monstro. É um pitbull, só que monstro. Grandão, bitelo, mais forte do que o pitbull normal, entendeu? Eles fizeram referência do monstro ao gigante, ao forte, ao poderoso. Mas o significado da palavra monstro não é bom. O significado é demônio. Então, não chame um ao outro de monstro, por mais que você queira elogiar. Porque senão você estará embutidamente falando que ela é um demônio. Então, normalmente os demônios eles vêm com essa característica de monstro, né? Por exemplo, Nosferatus, eu tive experiência de ver Nosferatus. Nosferatus ele se manifesta como
Não sei se você já ouviu falar desse Nosferatu. O nome Nosferatu foi dado a um personagem da mitologia conhecido como o pai dos vampiros. Já viram falar de Nosferatu, esse nome? Ele é conhecido como o pai dos vampiros, a origem dos vampiros. Como que é esse Nosferatu? Não sei se vocês já viram algum filme que mostrava Nosferatu. Em um dado momento ele se transforma em um monstro gigante, com dentes afiados. Eu vi o Nosferatu real, não que os filmes mostram. Deus me mostrou, eu estava orando às 3 horas da manhã na igreja, e Deus ele me mostrou o Nosferatu. O Nosferatu ele caminha com os gárgulas. Os gárgulas vocês já conhecem. Aqueles demônios que ficam em cima dos prédios altos, ficam os demoninhos agachados, assim. Já viram? Sim. De gárgulas, isso. Tem mesmo. E é uma igreja com um demônio. Né? Você acha que tem alguma referência a isso aí? Certo? Então, o Nosferatu, ele caminha com os gárgulas. Quem são os gárgulas? Os gárgulas são os espíritos de linha de frente de Nosferatu. Nosferatu é como se fosse uma potestade, e essa potestade, que é Nosferatu, ele tem as hostes dele, que são os gárgulas. Os gárgulas, eles têm mais ou menos o tamanho de um cachorro, mais ou menos dessa altura assim, e eles ficam a maior parte do tempo agachados mesmo, é igualzinho, irmãos, é igualzinho, vocês veem aí nos filmes e que tem lá nos altos das igrejas, dos monumentos. Os gárgulas, eles têm uma cara achatada, tipo um bulldog francês, dentes afiados, orelhas grandes, os braços deles são grandes, as pernas também são grandes, só que elas ficam sempre encolhidas, os pés são pés grandes com dedos pontudos. O Nosferatu, e eles sempre estão a mandato do Nosferatu, eles têm asas e eles estão a mandato do Nosferatu. Assim como também o Nosferatu. O Nosferatu é um pouco mais feio. Ele tem essa cara amassada, tipo de um cachorro, narinas gigantes. Ele tem mais ou menos 3 metros de altura, 3,5 metros de altura, quase 4 metros de altura. Eu falo porque eu vi. E quando eu vi, ele estava dentro da sala onde eu estava orando, ele estava até encurvado assim, dentro da sala, porque não estava cabendo ele. A sala tinha mais de 3 metros. E ele tem também asas, ele é um demônio que tem asas, ele tem braços longos, os braços deles vão abaixo do joelho, chega na panturrilha, e garras muito grandes e afiadas, 2 dentes gigantes, as narinas dele parecem as narinas de um boi, só que são muito grandes e coladas no rosto. Aqui, perto do olho, é enrugado, olhos vermelhos. E orelhas gigantes. As orelhas dele são muito desproporcionais ao corpo. É como se na minha cabeça tivesse uma orelha desse tamanho assim. E esse Nosferatu, a função dele é atuar na vida espiritual, trazendo esfriamento, desânimo, paralisia, fuga do chamado, decepções com igreja, com pessoas. Tem outros demônios que atuam também na vida espiritual, e eu poderia falar vários deles, mas eu queria ficar hoje com Nosferatu, como Kundalini, como Piton, né, que são os mesmos espíritos. Na realidade, todos os demônios, eles têm a função de esfriar a vida espiritual de alguém. Eles não querem que você espiritualmente esteja bem. Eles querem te destruir a pessoa espiritualmente. Fala, filho. Kundalini. Kundalini. E Piton. Existem vários outros. Na vida familiar, os herês são entidades que atacam para trazer contenda entre a família,
discórdia. Herese e Cosme e Damião são espíritos, são Exus mirins, né? Tem um outro Exu que carrega esse nome de Exu mirim. Eles atuam diretamente na família, na vida dos filhos, trazendo pirraça, desobediência, rebeldia, gerando briga entre pai, mãe, marido, esposa. Como eu disse, todos eles vão atuar em todas as áreas, mas existem alguns que são específicos. Existe um demônio chamado de destruidor de lar. Eu tive experiência com esse demônio aqui no Rio, ano passado, se eu não me engano. E a função dele o nome já diz, destruir o lar. E ele coloca contenda, semeia discórdia, desunião, faz com que as pessoas elas não estejam de acordo com a linguagem uma da outra. Enfim, são esses espíritos. Depois, atuante na vida ministerial ou profissional, o espírito de tranca-rua atua aí também na vida profissional. São entidades que pegam aí a vida, atuam diretamente na vida ministerial, como Jezabel, Leviatã. São espíritos de insubmissão, rebeldia, orgulho, rebelião. Tem também o espírito que atua na vida agora emocional, nos relacionamentos. Pombagira, toda a sua falange, Maria Padilha, Cigana, Maria Mulambo, enfim, toda a falange atua diretamente na vida emocional, sentimental, sexual. Vou ser um pouco mais rápido para a gente finalizar. Na vida financeira, Mamon. M-A-M-O-N, Mamon. Exu é com X, X-U. O próprio tranca-rua, 7 cadeados, migrador, cortador, destruidor. Exu da lama, Exu do louro, Exu da vala. Nós vamos falar depois deles aqui mais específico. Agora a vida intelectual. Existem espíritos, irmãos, espíritos da bruxaria, por exemplo, eles atuam diretamente na vida intelectual das pessoas. O espírito do engano. Eles vão te falar que é errado o que é certo e que é certo o que é certo é errado e o que é errado é certo. Tudo que está relacionado à nova era, o espírito da nova era. O famoso demônio do nada a ver. As pessoas encontram coisas que fogem dos princípios de Deus, mas mesmo assim o espírito do engano ele coloca na mente delas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ver esse filme, não tem nada a ver eu ouvir essa música, não tem nada a ver eu tomar um gole.
não tem nada a ver. E ele atua no intelecto da pessoa. Existem vários outros espíritos que nós vamos estar falando lá na frente. E depois, por último, a saúde. O Exu Caveira é um demônio que atua na saúde. Exu Tiriri, Exu Morcego, oi? Zé Maria, ao Zé Pilintra. Ah, tá. O espírito, a morte em si, né? O demônio da morte. Isso aí como é que chama? Não, isso aí é zoeira. É zoeira. Não tem esse demônio que tem esse nome, não. Então, aí estão as 7 áreas. É muito importante nós tomarmos cuidado com o que nós temos sido ministrados em cada uma dessas áreas. Se você está sendo ministrado de maneira negativa, se você sente que está sendo pesado para você, que algo de errado está acontecendo em alguma dessas áreas, é bom você começar a lutar contra essas entidades aí e outras. Pedir para Deus revelar, mostrar quais são as forças negativas que têm lutado contra a sua vida e começar a guerrear contra elas. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. É contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, é necessário nós entendermos sobre essa área. Os anjos, eles são espíritos ministradores no sentido geral. Obrigado. Eles são espíritos ministradores no sentido geral. Mas você pode convocá-los ou invocá-los para certas determinadas áreas da sua vida, sim. A Bíblia ela não vai falar, e até hoje não se teve uma experiência de anjos que atuam especificamente em cada área. Mas vai ter os anjos que vão servir você na sua vida espiritual, vai ter os anjos que vai guardar você na sua vida familiar, né? Sempre a gente ora: Senhor, envia os seus anjos lá na minha casa, Senhor, envia os seus anjos lá, protege meus filhos, no quarto dos meus filhos. Isso estão relacionados a anjos que vão atuar, né? Guardar, proteger, ministrar a sua vida familiar e assim todas as outras áreas também. Senhor, que os seus anjos protejam a minha vida emocional, os meus relacionamentos, me dê relacionamentos saudáveis, afaste de mim tudo aquilo que não vem do Senhor, todo relacionamento que vai me levar a sair fora dos propósitos e dos princípios do Senhor. E então nós podemos pedir aos anjos do Senhor essa proteção, esse serviço também em cada área da nossa vida. No mundo espiritual já existem ações mais específicas, no mundo dos demônios, né? Já existem mais demônios mais específicos. Mas como eu disse, assim como os anjos, eles têm também influência em todas as outras áreas. Quando uma pombagira entra na vida de uma pessoa, ela não vai agir sozinha. Ela vai também trazer outros espíritos, outras entidades que vão afetar todas as áreas da vida de uma pessoa. Se um tranca-rua age na vida de alguém, ele vai também atingir e afetar várias outras áreas da vida de uma pessoa. Então é muito importante nós termos esse entendimento de que existe um mundo espiritual, existem entidades malignas, e nós precisamos conhecê-las para especificamente orar, repreender e expulsar as suas ações sobre a nossa vida, ou a vida de alguém, de alguma pessoa que você conheça também. Amém ou não amém? Glória a Deus. Por hoje é só, vamos orar. Oi? Depende. Existem doenças que são, sim, ações de anjos caídos, né?
principalmente doenças sexualmente transmissíveis. Existem demônios que atuam nas doenças sexualmente transmissíveis, doenças que os médicos não descobrem a causa, doenças que são anormais, coisas assim que anormal, que nem a Stephanie falou. Muitas vezes um espírito vem lançando aí, né, uma enfermidade, espírito de enfermidade, ele começa a agir sobre não só uma pessoa, mas uma determinada região, lançando epidemias, lançando pragas, lançando pestes. Isso acontece muito. A maioria das enfermidades, elas têm uma influência espiritual por trás. A maioria das enfermidades tem ação, de alguma maneira, de uma influência de demônios. Por exemplo, a pessoa que tem doenças, às vezes até naturais, porque não cuidou da saúde. E ela não cuidou da saúde, às vezes, por uma negligência, mas também, às vezes, porque ela era gulosa. O espírito da gula ali atuou na vida dela, da imprudência, e ela começou a ser influenciada ali pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pela sua natureza, e acabou levando a uma consequência. Nem tudo, como eu falo às vezes, nem tudo está totalmente relacionado a demônios, mas eles procuram influenciar todas as áreas da vida das pessoas. Mais alguma pergunta? Vamos colocar sobre os nossos pés. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que vieram buscar a Tua palavra, que vieram buscar aprender mais de Ti. Obrigado pela vida do Alex, que começou essa escola dando uma palavra abençoada. E obrigado por o Senhor também estar falando conosco por meio do entendimento do mundo espiritual, do discernimento, do conhecimento das coisas ocultas, ó Pai. Que a cada dia o Senhor venha descortinar a nossa visão, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos guerrear como guerreiros preparados, treinados e arregimentados a favor do Seu reino. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer discernimento espiritual. Traga discernimento a cada pessoa que está aqui nessa manhã, para que nós possamos compreender quais são as influências, quais são as ações negativas das trevas ao nosso respeito, e que nos dê autoridade, enviando os seus anjos para guerrear ao nosso favor, enviando os seus anjos a guerrear para 7 áreas da nossa vida, trazendo libertação, cura, avivamento, ativação e transformação. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, declarando que o Senhor esteja guardando a vida e a família de cada pessoa que está aqui hoje. Que em nome de Jesus o Senhor repreenda todos os demônios que atuam na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, no ministério, no chamado dos seus filhos. Todo espírito que tenta travar, todo espírito que tenta bloquear, também nos relacionamentos, nas emoções, tudo aquilo que tenta ministrar a mente, as emoções, o coração das pessoas, seja quebrado no poder do nome de Jesus, que haja cura nas emoções e na mente. Em nome de Jesus eu oro, para que sejam repreendidos, expulsos, em nome de Jesus, todos os demônios que atuam na vida intelectual. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos seus filhos proteção, eu declaro libertação, que os anjos do Senhor, no poder do sangue do nome de Jesus, estejam atuando, repreendendo as hostes espirituais do mal. Eu oro ao Senhor, repreendendo os espíritos que agem no intelecto, que agem na saúde. Eu peço que o Senhor abra a mente dos seus filhos para que eles aprendam, absorvam, cresçam e desenvolvam na sua vida intelectual, nos estudos, no conhecimento, no entendimento. Que o Senhor, no poder do nome de Jesus, faça com que a palavra do Senhor seja absorvida, a leitura da Bíblia seja absorvida. Espíritos que travam a mente das pessoas para que elas não compreendam a palavra de Deus, eu declaro esses espíritos quebrados, destruídos, anulados, as suas forças, amarrados
amarrados e derrotados. No poder do nome de Jesus, eu oro pela saúde. Eu declaro a proteção do Senhor contra essa virose que está rondando. Eu oro ao Senhor que o Senhor proteja contra a epidemia. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, que o Senhor guarde a saúde física dos seus filhos, de sua casa, de sua família, dos seus filhos. Em nome de Jesus, biológicos, que o Senhor abençoe cada um, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada um, protegendo a saúde física, protegendo a saúde mental, protegendo a saúde emocional, protegendo a saúde espiritual, protegendo a saúde intelectual, protegendo a saúde, todos os aspectos dela. Eu oro ao Senhor declarando a paz, declarando a bênção, a proteção, a provisão do Senhor em todas as áreas. Que o Senhor envie os seus anjos com bandejas, entregando sobre os seus filhos aquilo que eles necessitam. Eu declaro que os anjos do Senhor sejam sobre a sua vida, trazendo proteção, direção, livramento, provisão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, entendimento, conhecimento e crescimento na vontade e na obra de Deus para a sua vida. Nenhum espírito vai te paralisar, nenhuma ação maligna vai te travar. Eu declaro que você é livre, assim como os anjos são livres para voar. Você é livre para voar na presença de Deus, no mundo espiritual. Nada vai te paralisar. Os espíritos que estavam tentando te paralisar, eu declaro que eles estão derrotados. Eu declaro que eles estão repreendidos. Espíritos que estavam tentando ministrar sua mente para você parar de servir, parar de vir, parar de buscar, eu repreendo esses espíritos. Espíritos que estavam ministrando contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu trabalho, eu repreendo eles nessa manhã em nome de Jesus. E eu declaro sobre toda essa igreja a proteção, a cobertura, a graça de Jesus Cristo. Eu declaro um tempo de firmeza, eu declaro um tempo de força, eu declaro um tempo de estabelecimento da vontade eterna de Deus para a sua vida, e um tempo de caminhar, de correr, de voar para os propósitos, para a vontade, para a chamada do Senhor na vida de cada um aqui nessa manhã. Eu oro ao Senhor abençoando a vida dos seus filhos, repreendendo toda atuação maligna nas 7 áreas da vida de cada um aqui. E eu declaro a cobertura do sangue de Jesus, a cobertura do sangue que protege, que cura, que livra, que transforma, que perdoa. Eu abençoo a vida de cada um aqui no poder e na autoridade que a mim foi confiada no nome de Jesus. E eu declaro que os anjos do Senhor estejam acampando ao redor de cada um, trazendo a proteção, a graça, o livramento, a unção do Senhor, a direção do Senhor sobre a vida de cada uma vida nessa manhã. Deus, nós te louvamos e abençoamos o culto de hoje à noite. Declaramos que hoje no culto da noite venha ser um derramar da tua presença. Usa a vida da Bruna, usa a vida do Ariel, dos irmãos que estarão aqui ministrando a palavra, que vieram de São Paulo. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, falando poderosamente aos nossos corações, e que nós sejamos edificados pela sua verdade. Na santa ceia do Senhor, a nossa aliança seja renovada. Os irmãos que serão apresentados hoje, que haja, Deus eterno, uma abundância, um crescimento genuíno sobre a tua obra. Nós abençoamos esse domingo, declaramos um domingo abençoado, declaramos um domingo cheio da tua presença, repleto da tua graça e da tua glória. Nós louvamos o seu nome. Nós bendizemos o seu nome, te engrandecemos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito estejam sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti erga o rosto e te dê a shalom que vem do alto. Paz, alegria e prosperidade nesse domingo e em toda essa semana, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia.